Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui finalizando as férias, essa é a minha última viagem aqui nessas trilhas aqui do Maranhão. Fiz aqui essa gravação pra gente conversar um pouco. Faz de conta que você está aqui do lado, aqui comigo no carro, e enquanto você aprecia a paisagem, eu quero falar com você sobre os meus investimentos, tanto em ações, Bitcoin, renda variável, né, principalmente, e mostrar para você. Na verdade, não vou mostrar porque eu não estou com os dados, mas eu vou conversar um pouco, falar um pouco sobre os meus investimentos nesses últimos 2 anos, falar um pouco sobre o panorama desses investimentos, tá? Se você ainda não viu o vídeo anterior sobre as férias também, um rally improvisado, vou deixar aí no card para você assistir, tá bom? Então vai aproveitando aí a paisagem, muito bonita essas trilhas aí, e você vai ouvindo. E me diga aí nos comentários se você achou legal esse tipo de vídeo, até para eu saber se eu faço ou não outros vídeos quando eu fizer vídeos assim de vlog, né? Porque eu vou aqui estar falando sobre os investimentos, então não tem nada a ver com vlog, mas aí eu vou fazer essa narração aqui para você e você vai me dizer se fica legal ou não, enquanto você aprecia aí a paisagem. Esse canal eu tenho trazido aqui informações sobre concursos públicos, sobre educação financeira e investimento. Na verdade, tudo está relacionado a dinheiro e ao seu desenvolvimento pessoal, ou seja, relacionado à sua vida, tudo que está relacionado à sua vida que tem relação com dinheiro, porque tudo está ligado, né? A sua vida está em torno do dinheiro, o dinheiro está em torno da sua vida, economia, mercado, emprego, tudo. Tudo está relacionado ao dinheiro. Então, a ideia aqui do canal é eu trazer conteúdos, experiências de investimentos e o que tem acontecido, você pode fazer, o que não pode fazer, para você melhorar de vida, porque a ideia eu sempre trago aqui e digo, quero que você prospere, mude de vida, melhore de vida. E isso vai ser através dos concursos, através de empreendimento, vai ser através do seu desenvolvimento profissional, né? Então vamos lá. Falando sobre os investimentos, eu vou falar sobre os meus investimentos nesses últimos 2 anos, tá? Que eu comecei de fato a investir nas ações, fundos imobiliários e no Bitcoin. 2 anos. Eu comecei lá em 2023, em julho de 2023, e exatamente agora, em julho de 2025, eu faço 2 anos. Esses investimentos completam 2 anos e aí eu vou lhe mostrar. Não vou lhe mostrar porque eu estou sem os dados, mas eu vou lhe dizer. Eu vou lhe dizer como que performou ou como tem performado esses investimentos, cada um. Então, fazendo aqui, vou primeiramente falar aqui das ações na Bolsa de Valores e depois Bitcoin. Falando sobre os meus investimentos na Bolsa de Valores, nas ações, eu sempre digo e já falei aqui em alguns dos vídeos que é factível você fazer nos investimentos 1% ao mês de rentabilidade, de lucro. Você aplica o seu dinheiro hoje no Brasil, você consegue fazer aí até na renda fixa, né, em que a Selic está a 15% ao ano. Então, fazendo aí um desconto aí dos impostos e tudo, vamos dizer que você faça 1% ao mês. Você consegue fazer 1% ao mês. É claro que você pode fazer até mais, dependendo dos investimentos, dependendo quais empresas você está aplicando, que você está investindo, ou na renda fixa, por exemplo, dependendo de onde você está
aportando seu dinheiro em algum CDB, LCI, LCA, ou até mesmo alguns produtos de bancos aí que estão te pagando aí mais de 100% de CDI, 102, 105, 110 de CDI. Mas assim, você pode fazer hoje mais de 1%. Mas na média você faz hoje nos investimentos 1% ao mês. Porém, na maioria dos casos, a pessoa ela não necessariamente vai conseguir fazer 1% ao mês. E aí eu lhe dou como exemplo, eu vou lhe falar sobre as ações que eu venho aportando. Por conta disso, nesses 2 anos eu não tenho feito 1% ao mês, eu tenho feito um pouco menos do que 1% ao mês. Veja, porque a renda, o investimento ele é variável. O investimento na Bolsa de Valores, ele é um investimento de renda variável. Então, tudo depende das empresas, do lucro de cada empresa e dos dividendos distribuídos. É claro que eu vou explicar em outros vídeos com mais detalhes sobre isso, mas se você já está assistindo aqui comigo esses meus vídeos em que eu falo sobre investimentos, isso já é um ponto bom e com certeza você já está vendo outros vídeos de outros canais que já trazem essas informações. E o que eu quero é que você busque informação para você começar a investir. Mas aí vamos lá, eu estou lhe dizendo que nesses 2 anos até esses 2 anos eu não tenho feito 1%. Por quê? É claro, por conta de algumas empresas que umas performaram melhor, outras não performaram tão bem. E aí, vou lhe falar, lhe dar exemplos aqui dessas empresas. E aí, por conta disso, em algumas você recebe bem os dividendos e outras você acaba não recebendo tão bem esses dividendos. E também por conta da economia em si, do mercado, que é muito a economia cíclica, né, em alguns setores, e o mercado por si só, ele já é bem, além de ser bem complexo, né, você vê aí todos os dias uma informação nova, todos os dias uma situação, alguma coisa que acontece no mercado e que influencia nos investimentos. Veja aí o tarifaço aí dos Estados Unidos, veja a própria política interna aqui no Brasil, as mudanças, as leis, os projetos de leis que vão surgindo e que vão impactando no mercado e na economia. E aí, por conta disso, você vê que no Brasil, por exemplo, a gente está com uma taxa Selic aí crescente. Desde quando eu comecei a investir em 2023, a taxa Selic ela veio crescendo, veio aumentando. Com isso, os investimentos na Bolsa de Valores ela tende a ser menos, digamos assim, procurado, né? As pessoas elas tiram dinheiro da Bolsa de Valores e vai colocando na renda fixa. Hoje muita gente está saindo da Bolsa, não necessariamente saindo, né? Ele está tirando uma parte do seu patrimônio da Bolsa de Valores e colocando na renda fixa, porque está rendendo mais. Então, nesse percurso, eu venho aportando e aplicando na Bolsa de Valores, porém a renda fixa está mais atrativa. Então, por conta disso, eu não estou conseguindo aí 1% ao mês na Bolsa de Valores. Hoje estou fazendo mais de que 1% na renda fixa, por exemplo. Porém, estou lhe falando aqui sobre a Bolsa de Valores. Se você chegar para mim e falar, Alan, eu quero investir na Bolsa de Valores, e aí, tá bem? Então, é um processo. Hoje, se você aplicar o seu dinheiro, claro que você não vai receber como você receberia se aplicasse na renda fixa. Porém, aí é um caso de obter o conhecimento ao longo do tempo desse processo
de você investir é que hoje você vai estar se investir na bolsa de valores, você vai estar comprando ações baratas. Veja as empresas que estão aí por conta de toda essa economia do tarifaço que está acontecendo, da própria renda fixa, da taxa Selic, que está alta, 15%, que é muito alto já no Brasil, esses 15%. E aí muitas empresas vão tendo a bolsa, né, por completo, né? As empresas elas vão tendo menos atratividade, com isso você consegue comprar boas empresas e a preço barato. Então é uma escolha, né? Você decidir comprar enquanto está barato, porque mais para frente, quando a Selic começar a cair, a bolsa ela vai começar a subir os preços. Então é uma questão de longo prazo. Os investimentos é a longo prazo. Então você pode muito bem aplicar um pouco na renda fixa, no Tesouro Direto, por exemplo, a taxa Selic, nos prefixados. Você pode investir no Tesouro, CDB, LCI, LCA, na renda fixa. Mas você pode aportar também um pouco na renda, na Bolsa de Valores, comprando ações, fundos imobiliários. E aí comprando hoje, você vai estar comprando barato. E aí lá na frente você vai ter valorização, na frente eu digo anos, tá? Você vai ter valorização das suas ações, e você vai ter mais dividendos, né? Você vai receber mais dividendos por conta da sua porcentagem, que é o que a gente chama de dividend yield. Então você vai ter aí, você está comprando barato agora e lá na frente você vai receber um dividend yield on cost. Você vai receber mais do que quem vai comprar lá naquela época. Mas isso aí é um outro aprendizado que você vai ter ao longo do tempo. O importante é você entender isso, que em média você vai fazer 1% ao mês do seu valor. O que isso aqui quer dizer, Alan? O que significa fazer 1% ao mês? Se você tiver nos investimentos, se você tiver 100 mil aplicado, você pode todos os meses ter uma renda passiva de R$1.000. Esse é 1% ao mês que a gente diz nos investimentos hoje no Brasil, né? 1% ao mês. E aí, falando aqui um pouco já que eu não estou fazendo 1%, como eu já expliquei, por conta dessa taxa Selic, né? Da taxa Selic e das empresas, umas performam bem, outras não, e aí são ciclos, né? São ciclos da economia. Então, veja aqui, por exemplo, eu tenho aplico em empresas de minério, em que em alguns momentos vai estar bom e em outros momentos não. Então, e aí falando eu vou lhe dar aqui 2 exemplos que eu tenho aqui de cabeça, que eu vou lhe dizer 2 empresas, uma que eu estou performando, elas estão performando, na verdade, muito bem, e outras que não estão performando bem, estão muito ruim, na verdade. Mas aí é o caso de, né, você ir monitorando e analisando e entender que são ciclos e a economia, e
e você saber que você está investindo para o longo prazo em boas empresas e tudo mais. É claro que você vai errar nesse meio caminho, ainda mais quando você está começando. Então talvez você vai aplicar em uma empresa em que aquela empresa não era uma das melhores empresas. Não estou dizendo isso em relação a essa que eu vou falar aqui, que aqui está performando a pior que eu comecei. Desde quando eu comecei, aqui está performando pior. Até porque é uma empresa brasileira. Vou já falar para você. Vamos lá, eu vou falar sobre a que tem performado melhor. Eu tenho Banco do Brasil, tá? E por um dado momento, você sabe, pelo menos você que já investe, né? Você sabe que o Banco do Brasil performou muito bem aí em alguns anos, nos últimos anos, a gente pode falar isso, né? Ou décadas. E, porém, agora você viu aí que com toda essa questão aí da economia e tudo, o Banco do Brasil caiu muito, principalmente até nesse último dia, ele caiu aí em 6% em um único dia, 8%. Então, fazendo um paralelo, o Banco do Brasil performou bem por muito tempo. Nesses últimos 2 anos, ele performou muito bem e agora está tendo uma queda, não está performando bem. O Banco do Brasil ele está das minhas empresas, ele é o segundo que está performando nesse momento, é o segundo que está performando pior. Vou já falar as porcentagens, mas eu quero falar primeiro das duas que performaram muito bem. Copasa é a que eu tenho, cheguei aí a 30% de valorização. Copasa, que é uma empresa de saneamento lá de Minas Gerais, e 30%. A que performou, posso dizer que melhor, porém nesses últimos dias, também uma empresa que sempre performou muito bem nos meus investimentos, nas minhas empresas que eu tenho, uma empresa que sempre performou muito bem desde 2023 para cá, foi a Marco Polo, empresa que fabrica aí carrocerias para ônibus, a Pomo 4, Marco Polo, performou muito bem. Então, essas duas, Copasa e Marco Polo, estão caminhando muito bem. E agora eu lhe falo sobre a que tem sido a empresa que tem performado pior. A segunda pior que está sendo nesse momento, como eu já falei, Banco do Brasil, BBAS 3. E a pior, meus amigos, mas não vou dizer que é a pior empresa, ela só está performando não muito bem nesse momento, porque é uma empresa muito, muito interessante, uma empresa brasileira, já tem quase 100 anos, e é uma empresa que é uma questão de... Eu estou analisando, estou monitorando, mas é uma empresa importantíssima aí do Brasil, das indústrias, mas que, porém, infelizmente, tem performado não tão muito bem. Ela está hoje com uma perda, no caso os meus investimentos, está com uma perda de 28% negativo. Ou seja, quase 30% negativo nesta empresa. Qual é a empresa? A Home 3. Em resumo, uma empresa que trabalha, que fabrica aí peças, equipamentos, ferramentas para a própria indústria, né? E é uma empresa brasileira que tem sede aí lá na Alemanha, tem várias
várias subunidades no Brasil e é uma grande empresa, e porém brasileira, é uma empresa brasileira, porém que está aqui performando, tem tido vários ao longo dos trimestres, sempre caído, né, a sua lucratividade, e aí por conta disso caiu bastante a sua cotação, mas é uma empresa consolidada. Então o momento de né, não é uma recomendação, não vou lhe recomendar comprar, mas eu como a tenho, eu estou fazendo preço médio, mas eu estou monitorando. É claro, se chegar um momento, se eu vir que já não é mais interessante, e aí eu tenho que fazer o balanceamento, como eu já fiz o balanceamento em uma outra empresa, praticamente do mesmo ramo, mas então assim, os investimentos na bolsa de valores, não está tão legal porque eu não estou fazendo 1%, mas é uma questão de longo prazo, de você investir para longo prazo. É um bom investimento, bolsa de valores, investir nas empresas e você receber ali todos os meses dividendos, e ao longo do tempo você vai criando ali a bola de neve positiva, que são dos juros compostos. Então, por isso a importância de você investir na renda variável, na bolsa de valores, e aí também na renda fixa, né? Mas não vou aqui comentar nesse momento sobre a renda fixa. E agora, fazendo um paralelo, então veja que na bolsa de valores eu estou fazendo aí pouco menos de 1% ao mês, tá? Mas o importante é que você já esteja investindo, comece a investir, e que você comece a receber dividendos e comece a ter rentabilidade, receber essa renda passiva. E aí agora eu vou fazer um paralelo e falar sobre o Bitcoin. Bitcoin, nos últimos 2 anos, eu já até fiz aqui dois vídeos sobre quando eu comprei na alta, lá quando ele estava, na verdade eu venho fazendo o preço médio, e gravei o vídeo quando ele estava em torno de $70 mil, e agora ele já chegou aí a bater os $123 mil, e hoje está tendo uma queda. Então vou deixar aí no card o primeiro vídeo, quando eu comprei lá na alta, e na verdade alta, mas eu sabia que a gente vê o mercado está ditando que o Bitcoin ao longo do tempo ele vai crescer e vai ter o seu valor um valor agregado, um valor assim, o Bitcoin ele é claro que tem a sua volatilidade, mas ele é um ativo escasso. Então o seu valor no mercado acredita aí que ele vai chegar a um valor bem interessante aí, né? De 1 milhão, vamos dizer assim, né? Primeiro estágio do Bitcoin, 1 milhão em breve, $1 milhão. E aí eu comprei a $70 mil, eu estava com um preço médio ali de 415, e ele chegou a 600, e ele chegou nos últimos dias a $660 mil, $666 mil e $660 mil. E aí por agora teve uma queda, uma correção. E aí eu, inclusive lá no vídeo eu falei que eu não iria vender o Bitcoin, porque eu venho comprando a longo prazo, pro longo prazo, e eu não iria vender justamente porque eu não sabia, e a gente não sabe, que a gente que investe
nas criptomoedas, por exemplo, a gente nem os melhores analistas técnicos que analisam os gráficos, nem eles mesmos vão acertar de fato ali quando é o topo, quando é a baixa, porque ninguém manda no mercado. O mercado ele é imprevisível, ele é previsível, mas nesse ponto é imprevisível. Você não vai acertar ali o topo. Então eu não estou fazendo e não faço trade de você saber comprar na baixa, saber comprar ali no fundo e vender lá no topo, esperar cair novamente, comprar no fundo de novo. Não, eu não faço isso para não perder o tempo, para não perder para não perder dinheiro, na verdade, porque se eu não sei saber qual é o topo, qual é o fundo, eu prefiro não fazer esse trade. Eu prefiro apenas comprar e ir acumulando ao longo do tempo, pensando para o longo prazo. Só que aí, meus amigos, veja só, eu venho comprando, e quando o Bitcoin chegou a 108 mil dólares, veja que quando eu gravei o vídeo, por exemplo, estava a 70 mil, ele chegou a 108, e eu analisando, e estava naquele momento de conflito, Irã, e estava ali uma tensão muito grande, Estados Unidos, e eu pensando, e o Bitcoin difícil de romper ali aquela alta, essa nova alta histórica, o Bitcoin ali é difícil de romper essa resistência, e aí eu pensei, vou vender aqui uma parte, e aí realizei um lucro, porque realizei uma parte do lucro, né? Não tive prejuízo, não perdi, mas eu vendi e realizei um pouco em 108 mil dólares o valor da unidade, né, do Bitcoin, porque achei que iria cair, e aí eu poderia comprar mais barato lá na baixa. Veja, por isso que a gente tem que seguir um plano, e a gente tem que seguir aquilo que você tem como, digamos assim, filosofia, né? Eu acredito que se eu não sei operar comprando e vendendo, fazendo trade, então eu tenho que ficar quieto. Você tem que investir por longo prazo, e é isso que eu faço. Porém, eu fui fazer e esperar que eu vendi uma parte esperando que iria cair, mas aconteceu o contrário. O Bitcoin subiu ainda mais. E aí o Bitcoin foi bater 123. Eu poderia ter tido um lucro maior, mas como eu tinha vendido pouco, chegou a 23, e aí eu estou aqui monitorando, e agora voltou a cair. E aí chegou a bater, por agora em dólares, chegou a bater 112, está aí 113 mil dólares. Então é a hora para você que estava querendo começar ou não começou ainda. Veja esse vídeo que eu vou deixar aí para você, que é quando também, lá naquele momento em que ele esteve alta, ele teve uma correção. O Bitcoin ele sobe, tem a correção. Então ele chegou a 123 mil dólares de valor, e ele teve uma correção e caiu agora para 113. Você pode agora começar a comprar aos poucos para ir fazendo o preço médio, porque você não sabe se ele pode voltar a subir, você não sabe se ele está agora numa tendência de correção, ou de repente até entrar numa queda mais acentuada, que a gente chama-se aí de bear market nas criptos. Então você pode começar, se quiser, pode começar a comprar agora, aos poucos, e fazendo o preço médio, e esperar que lá na frente, ele, quando vier a subir, você aí realizar o seu lucro, se você quiser. Então, fazendo um paralelo,
renda fixa e só um paralelo, né? É só um exemplo se você quiser comparar o que tem dado mais retorno. Bolsa de valores, ações, renda fixa ou Bitcoin ou criptomoedas. Veja que nesse momento o Bitcoin, eu acredito até que ao longo do tempo ele possa dar bem mais retorno, porque o Bitcoin ele é um ativo escasso e ele vai valer muito no futuro. Porém, você tem que entender o seguinte, que esse mundo das criptomoedas, desses investimentos, é um investimento de risco. A gente pode dizer até talvez de alto risco, porque é muito mais variável. Porque na bolsa de valores, na renda fixa, você tem ali uma previsão. Apesar de que a bolsa de valores é variável, é renda variável. O que eu quero dizer é que criptomoeda é um ativo de mais risco. Veja, se você tivesse comprado a 123, que é o topo, o Bitcoin, $23 mil de valor, você compra lá no topo e se ele vier a cair muito, você vai ter uma perda muito grande e por algum tempo, porque você não sabe quando que o Bitcoin vai recuperar. Você sabe que vai recuperar, mas você não sabe quando. A grande questão é você entender e saber é que um dos principais elementos que você tem que ter, eu sempre digo que na vida, né, é a paciência. Em tudo você tem que ter paciência, e nos investimentos não é diferente, e principalmente, na verdade, nos investimentos você tem que ter paciência. Por isso que aquela frase do grande investidor Warren Buffett diz, né, que na frase dele é o mercado de ações. No mercado de ações ele funciona assim, ele transfere dinheiro dos impacientes para a mão dos pacientes. Então, nos investimentos, a paciência vai fazer você transferir o dinheiro, ele passa da mão dos impacientes para os pacientes. Você não pode comprar na alta, quando tiver uma queda e você tiver no prejuízo. Nesse momento você não pode vender. Se você vender, você vai estar com prejuízo e vai vender e vai ter perda. Então o que você faz? Você vai ter a paciência, vai esperar, que aí o mercado vai retomar novamente a alta. Então, fazendo um paralelo entre nos meus investimentos, é claro que o investimento de cada um vai ser diferente. Outra pessoa pode ter tido, nesse exemplo que eu falei para você, alguém pode ter tido prejuízo no Bitcoin e ter tido lucro na bolsa de valores, um lucro maior. No meu caso, eu tenho tido mais rentabilidade com Bitcoin do que bolsa de valores, mas tenho os dois e vou continuar tendo os dois, além de renda fixa. E então, o importante é que você aprenda a investir, comece a investir, tenha paciência, comece a investir aos poucos, com pouco, e esperar, e ao longo do tempo ir criando essa grande bola de neve positiva, que são os juros compostos, em relação aqui à bolsa de valores, né? O Bitcoin é apenas um ativo escasso e que vai ter um valor grande no futuro, e é uma forma de você também, como eu já disse, de você ter um pouco do seu patrimônio no Bitcoin, por exemplo, em que você vai estar trocando o seu real por
real que está só desvalorizando ao longo do tempo. Então, o real brasileiro, no caso, você está trocando o seu real por Bitcoin, que é, vamos dizer assim, a moeda do futuro, né? É o ouro digital. Então, meus amigos, espero que tenham gostado. Me diga aí nos comentários se você gostou do vídeo, se foi legal, ou se faço ou não outros vídeos assim, quando eu fizer esse tipo de vlog. E me diga aí como é que estão os seus investimentos, onde tem tido mais rentabilidade, Bitcoin, Bolsa de Valores, ou não, ainda não comecei. Coloque aí nos comentários, ainda não comecei, quero começar, vou começar. Me diga aí nos comentários. E até o próximo vídeo. E curta o vídeo se você gostou. Um forte abraço.